Que todos possamos ter um bom dia, iniciando já com esta manhã radiosa, né? Tranquila, nesta oportunidade de reflexão que nós teremos nessa manhã. Sintam-se acolhidos, abraçados, envolvidos pelos nossos corações. Hoje nós iremos dar continuidade ao trabalho de Joana de Ângeles, que é autodescobrimento, uma busca interior. É o trabalho que a Joana faz para ajudar a gente a refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre o posicionamento que nós temos que fazer diante dos enfrentamentos, né? E hoje o item chama distonias e suas consequências. E ela começa dizendo então que quando ocorre uma ruptura do equilíbrio existente entre a consciência e o corpo, aparecem então as enfermidades, né? Então, quando consciencialmente as coisas não vão bem para nós, geralmente o pensamento começa também a transitar em faixas negativas. Uma pessoa que faça o que quer, o que deseja, embora dizendo ser dono da sua vida, como a gente ouve muita gente dizer, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, sou feliz assim. E se nós formos procurar em profundidade isso, não é uma verdade. Porque geralmente a pessoa feliz, ela nem identifica que é. São aquelas pessoas espontâneas, alegres, tranquilas, que sempre quando a gente está na presença delas, a gente sente uma paz muito grande, uma tranquilidade. Isso é fruto do equilíbrio entre a consciência, o pensamento, as atitudes. É uma pessoa que está em equilíbrio. Não quer dizer que não tenha problemas. Geralmente essas pessoas são pessoas que mais têm problema. As pessoas mais serenas não são as que não têm problema nenhum. Geralmente as que não têm procuram. A maioria das pessoas procuram problema, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim, que ele é complicado. Aí eu falo, mas o que você tem? Ele fala assim, falta de problema. Ou seja, minha vida é boa demais, está tudo muito certo. Então, ou seja, aquele tédio, né, da vida sem sentido da pessoa, sem uma procura de alguma coisa para preencher, não o espaço temporal, né, da questão do tempo, das horas, mas preencher o espaço do sentimento, que é o que nós viemos aperfeiçoar nessa terra. Nós viemos à terra para aperfeiçoar o nosso sentimento, para vivermos de tal forma que um dia consigamos amar em tal plenitude que nós estejamos então identificados com aquele amor de Jesus. Somente assim nós seremos felizes. Porque quando nós conseguimos amar do jeito que Ele ensinou a gente a amar, nós teremos então atingido a evolução moral na sua sublimidade. E todos os males decorrentes da falta do amor terão desaparecido. Grande parte das nossas dores físicas, espirituais, elas têm ascendência na nossa moral. Elas são ligadas à nossa moral. Porque quando o espírito não consegue comportar-se bem diante das leis divinas e contraria a lei de amor, naturalmente ele gera distonias, né? Desequilíbrios que refletem-se no corpo e também em toda a sua vida. Atrapalha a vida de relacionamento com o seu semelhante, atrapalha o seu potencial de trabalho, atrapalha tudo, sua capacidade intelectiva. Quanta gente extremamente inteligente que a gente conhece, mas que não consegue usar bem a sua inteligência. A pessoa toda atrapalhada, a vida toda cheia, confusa, cheia de dificuldades, de problemas. Esta pessoa não está na direção do sentimento chamado amor, né? Porque essa é a função nossa aqui na Terra. Nós viemos aqui para aperfeiçoar o nosso sentimento. A luta pelo aperfeiçoamento do sentimento gera o aprendizado em todos os outros sentidos. O homem que busca o amor, que está sereno, que tem essa necessidade, essa procura, ele tem interesse pelo resto também. Ele quer aprender, ele quer estudar, ele quer ser útil. Enquanto que aquele que não está nessa proposta de aprender o amor ou de aperfeiçoar o seu sentimento, ele vive voltado para o seu egoísmo, para as suas necessidades básicas, para a necessidade de juntar coisas, de construir coisas à sua volta onde ele possa tocar, né? Coisas que ele possa apalpar. Só que essas coisas que ele pode apalpar vão ficar aqui, não pertencem à realidade verdadeira do Espírito. A única coisa que vai conosco é o que nós juntarmos no sentimento. Por isso falou Jesus, tratai de juntar tesouros no céu, porque lá nem a traça não corrói e o ladrão não rouba. Ou seja, tesouros no sentimento. É aqui que nós temos que juntar coisas
Podemos até ter as outras, mas apegar-se a elas e não buscar o desenvolvimento afetivo, emocional, né, espiritual, é inverter os polos. E é o que mais nós fazemos nesse mundo. É o que mais nós fazemos. Então ela diz assim que quando ocorre a ruptura do equilíbrio entre a consciência e o corpo, por que a consciência? Porque a consciência é a nossa diretriz. É ela que diz se nós estamos certos, se nós estamos errados. É o conjunto dos nossos valores. É a voz divina falando dentro de nós, através dos benfeitores espirituais, dizendo, olha, esse caminho está certo, esse caminho está errado. Sempre que nós contrariamos a lei de amor em qualquer sentido, a consciência, ela acende, ela dá o sinal vermelho e uma sirene toca interiormente, avisando a gente que nós estamos no rumo errado. Aí nós temos que tomar uma decisão. Ou a gente continua, apesar do alerta da consciência, ou a gente muda o caminho. Se a gente muda, a gente se pacifica, mesmo errando, mesmo tendo cometido um erro, um engano. Se a gente muda a trajetória, a consciência então se apazigua. Por quê? Porque a mudança de trajetória é um recomeço. E ao recomeçar a gente pode ir corrigindo aquela ótica e aquelas atitudes que a gente fez enquanto estava no caminho errado. Se nós ignoramos a consciência e vamos na direção que a gente quer, nós não sabemos o que a gente vai encontrar nesse caminho. Esse caminho, ele tem ponte caída, ele tem bichos que podem nos assaltar, ele tem matas. Nós não sabemos o que a gente vai encontrar nesse caminho. É um caminho incerto. Né? Os caminhos do amor são previsíveis. Os caminhos do desamor ou da falta de respeito ao sentimento, eles são imprevisíveis. Né? A gente já assistiu e todo mundo já deve ter conhecido casos, né, de pessoas que viveram uma vida completamente voltadas para si mesmas, egoístas, pessoas que nunca faziam nada por ninguém, que nunca se preocupavam com nada, com ninguém, inclusive não se preocupavam em prejudicar os outros até. E que acabaram em processos profundamente dolorosos. Alguns não nessa vida, porque o espírito carrega consigo aquilo que constrói, de repente ele passa uma existência toda, vai para o mundo espiritual, começa a experimentar o desconforto do que criou para si mesmo, não é Deus que castiga ninguém. Aí a consciência então agora, sendo uma tela livre e aberta para ser vista, oferece ao espírito a visualização das paisagens que ele mesmo criou e transitou. Essa questão da consciência como guia para os nossos atos. Sim. Assim, tem pessoas, aparentemente pelo menos, elas praticam o mal e aparentemente a consciência delas não se apresenta para chamar a atenção. Eu imagino que deva ser porque ela está surda a sirene da consciência. Isso. Mas a consciência ela sempre se apresenta em qualquer nível evolutivo, né? O que, como o doutor disse mesmo, é preciso que a pessoa esteja atenta para ouvi-la, né? Então, o que faz a gente estar atento à consciência? Segundo os espíritos, segundo a doutrina, é o conjunto dos nossos valores morais. Quanto mais valores nós tivermos, né? Quanto mais valores nós conquistarmos, mais percepção do aviso da consciência a gente vai ter. Quanto menos moralizado a gente for, menos ouvidos a gente dá para a consciência, porque nem a entende. Quando ela é acionada, nós nem compreendemos o que ela quer dizer. À medida que nós vamos nos moralizando, nós vamos entendendo a linguagem da consciência. Então, quando o homem é mais primitivo, mais grosseiro, mais inferior, a voz da consciência se mistura às perturbações que ele vive e ele não escuta. À medida que os valores morais vão tomando forma na alma, então nós vamos não conseguindo mais fazer o que a gente fazia anteriormente. Né? É muito comum a gente fazer isso, a gente se passar um período longo da nossa vida e a gente falar assim, se fosse em outro tempo, eu agiria assim, eu agiria daquela forma, eu agiria de outro jeito, agora eu não consigo mais. Aí a pessoa fala, porque ficou mais velho, todo mundo fala, não é não, porque eu conheço pessoas com bastante idade que se comportam de maneira muito pior do que uma criança de 7, 8 anos. Eu já ouvi de um senhor que tem a sua cabecinha branca, e ele fala isso até hoje, palavrões e coisas que ele fala que eu não escutei dos meus sobrinhos ou dos filhos dos meus amigos pequenos, eles não falam isso. Eles não dizem essa... entendeu? E atitude de mesquinharia dele que eu não vejo em criança. Eu me lembro da Letícia, que nós convivemos desde criança com ela, né? Ela era bebezinha e o Vitor Hugo era um pouquinho maior. E ela, se você fosse dar alguma coisa para ela, ela falava assim, meu irmão,
Você tinha que dar alguma coisa para ela levar para o irmão. Doce, qualquer coisa. Ela falava, tio, meu irmão. Eu falei, tá bom, então vamos pegar um pro seu irmão. Até brinquedo, quando a gente saía, ela pedia uma coisa em outra, a gente saía para comprar, chegava lá, ela queria saber o que eu ia levar para o irmão dela. O meu irmão. Ou seja, espíritos que já têm valores, né? Valores já embutidos um pouco melhores do que outros, né? Que não é a idade que dá isso. Mas o outro com 80 anos é mesquinho. Né? Eu me lembro dela, porque eu estou falando isso porque eu fui vizinho dessa pessoa, não estou aqui julgando ele, né? Porque eu também tenho os meus defeitos, minhas mazelas, mas nós estamos analisando. E é importante que a gente analise comportamento para a gente aferir os nossos também, né? Ele comprava, a velhinha dele comprava para o ano novo doces e balas para dar para as crianças que vinham pedir na porta, né? Na nossa região, pelo menos, tem esse hábito das crianças desejar boas festas, né, e tal, e passar lá para pedir um docinho, alguma coisa. E ele, o que ele fazia? Quando ela deixava ele dar as balas, ela falava assim, olha, ela comprava bastante, você enche a mão bastante e dá para as crianças, tá? Ele dava 2 balinhas para cada um. Ele ia lá no baleiro, pegava 2 balinhas e dava. Aí ela ficava brava com ele, mas mas tem que sobrar para nós. Mas depois nós compramos para nós, isso aqui é justamente para dar para as crianças. Não, esses pidonchos, esses meninos nunca estão satisfeitos com nada e não sei o quê. E era uma pessoa de posses, de boa condição, entendeu? E ela, quando ela tomava o baleiro dele, ia lá, ela enchia a mão de bala e dava, as crianças saíam felizes da vida, né? Ia lá, ainda pegava docinho lá no armário, pegava alguma coisa e ia lá e dava. Ou seja, nessas pequenas coisas, nessas mesquinharias, nessas coisas mínimas que nós percebemos, né, se há realmente um conjunto de valores nobres no espírito que seja suficiente para sustentar a sua paz, o seu equilíbrio e a sua saúde. A gente pode achar uma coisa banal isso, mas isso aí é um aferidor de valores. Um aferidor de valores. Ou seja, que desse toda a bala, que, entendeu? Para fazer a felicidade dos meninos, não valeria a pena isso? Enquanto que a outra pequenininha, tio, e o meu irmão? Né? Pode falar. Lembra aquela história do Chico? Uma pessoa muito rica, foi bem cedinho na casa dele, não sei que lugar no Brasil, e ele atendeu esse homem, e depois a mulher que trabalha disse, nossa, seu Chico, esse homem é um dos homens mais ricos do Brasil. Aí o Chico falou para ela assim, você se engana, ele é um homem pobre como outras pessoas também. E a única coisa que ele tem é dinheiro, muito dinheiro. Do Chico. Muito interessante a história, né? Contando aqui para quem está nos ouvindo, né? Que a Célia lembrou da história do Chico, que um homem muito rico procurou, né? Bem de manhãzinho. Depois alguém disse para o Chico, esse homem é muito rico. E o Chico disse, não, ele é muito pobre. Porque a única coisa que ele tem é dinheiro. Né? Se a única coisa que a gente tiver forem os nossos bens, então realmente nós somos miseráveis. Somos pobres, somos miseráveis. Se a única coisa que a gente tiver for as nossas coisas, né, aí há um perigo muito grande, né? Porque onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. No desprendimento da matéria, depois a gente pode ficar aqui, preso a essas coisas, tentando segurá-las agora que a gente não pode mais, né? Que bom que quando a gente partir, as pessoas dividam as nossas coisas, doem para quem quiser, usem as nossas roupas, façam o que quiser. Que bom que aquilo que serviu para a gente vai servir para alguém, né, aqui na Terra. Melhor ainda se nós fizermos isso em vida. Muito melhor. Claro que todo bem que advir de alguma coisa que a gente tem, ou que a gente produziu ou construiu, vai ser contado a nosso benefício. Mas está lá no Evangelho também. Então, passa à minha direita e fique muito contente que o que você deu, que as coisas que você fez te seja contado, que a esmola que você deu seja contada. Mas a gente precisa fazer muito mais do que isso, né? Precisa trabalhar o sentimento. Que eu dê alguma coisa para o meu semelhante, não porque eu quero fazer um desencargo de consciência, né? me descarregar a consciência de culpa, mas porque eu quero ver o bem-estar do meu semelhante. Por que você... Essa é a pergunta que a gente precisa fazer quando vai dar alguma coisa. Por que eu estou dando alguma coisa para alguém? Só porque está sobrando no meu armário, na minha despensa,
está sobrando e eu fiz uma intenção de dar alguma coisa para alguém, por que eu estou dando alguma coisa para alguém? Por que eu estou dando? Fazer essa pergunta. A resposta correta, né, como aqueles programas de televisão, tem uma resposta certa. A resposta correta seria, porque eu quero ver o bem-estar do meu irmão, do meu semelhante. Eu quero que ele tenha pão na mesa dele, eu quero que os filhos dele consigam ter leite, eu quero que ele tenha uma roupa para vestir, eu quero que ele fique bem. Isso sim, se essa for a nossa intenção, aí Jesus lá no gasofilácio, né? Aí a moeda da viúva. Aí não interessa o quanto. Um pão que você der, uma moeda, alguma coisa, não interessa o quê? Um conselho, a presença da gente numa visita para um doente vai ter um valor incomensurável. Por isso que tem que perguntar, né? Por que eu estou dando? Aí sim. Então a gente tem que, nós lembramos isso do samaritano uma vez, né? A gente estava discutindo na atividade porque a pessoa diz, a gente visita há tanto tempo uma pessoa e parece que ela não, o quadro dela não muda, né? É um quadro difícil, a gente quer resolver todos os problemas da pessoa, mas na verdade a espiritualidade nos orientou na época o seguinte, que a finalidade não era curar ninguém, muito menos retirar ninguém da situação em que a pessoa estava, era oferecer conforto, era a presença amiga, o estímulo para continuar vivendo, a confiança, a alegria. É isso que nós podemos oferecer. Se por acaso Deus achar que dentro disso alguma outra coisa diferente deva acontecer, vai acontecer. Seremos inspirados, a pessoa será beneficiada com o recurso que for levado. Então, vai depender do merecimento e da vontade divina, dos méritos da pessoa, nós não sabemos, né? Como é que a gente quer curar uma pessoa? Nós não sabemos quando termina a prova dela, nós não sabemos qual foi a programação que ela fez para a sua necessidade. Então a gente, porque não acontece nada, então não vamos mais visitar não. E a gente ouviu de desencarnado, viu? De espíritos que nós visitávamos no Samaritano, que depois de desencarnados vieram às nossas reuniões mediúnicas e disseram que esperavam avidamente na semana pela visita do sábado. Avidamente. Contavam as horas do dia, para chegar o dia que nós iríamos estar lá com eles. Porque para eles eram momentos muito felizes, aqueles momentos muito oportunos. Espíritos já desencarnados conversam com a gente falando isso. Tinha um senhorzinho que morava aqui perto, que nós visitávamos ele nunca saiu da cama. Tinha um ventiladorzinho lá que girava, sabe? A gente fala, meu Deus do céu, uma casinha daquelas telinhas de fibrocimento, né? Que é muito quente. E aquele ventiladorzinho, falei, como essa criatura não fala nada, não reclama, está ali duro na cama, né? Ele tinha uma doença, uma atrofia. E ele ficava ali e tal. E a gente falava, não é possível, gente. Ele não esboça nenhum sentimento, nada. A gente, depois de desencarnado, um dia ele compareceu já, depois de algum tempo, à nossa reunião e disse assim, felizmente, eu estou vindo aqui. Nós não sabíamos quem era, né? Aí ele disse assim, se vocês não sabem quantas vezes, depois de vocês irem à minha casa, eu queria ter me levantado e vindo com vocês, para conhecer o lugar de onde vocês vinham. Porque eu queria conhecer o lugar onde pessoas se importavam com os outros e tinham vontade de visitar pessoas como eu, sem ser parente, sem ter nenhuma obrigação, sem ter nada. Comigo vocês tinham vontade de vir me ver. E eu me sentia tão bem que eu queria muito sair da minha casa e vir. Mas eu não podia, porque eu estava preso ao leito. Agora eu posso. Ele falava assim, agora eu posso andar. Agora eu estou aqui conhecendo essa casa pela primeira vez. E estou muito feliz. Então o que a gente aparentemente acha que não tem valor algum, né, tem um valor incomensurável para aquela pessoa. Aí é que nós temos que lembrar, né, o quanto vale a gente renunciar a 1 hora, 2 horas no sábado à tarde para fazer uma visita, para ir para uma atividade como essa, ou outra qualquer que nós possamos fazer, com aquele sentimento que eu disse, perguntar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo? Aquela pessoa não pode me dar nada, não é? Aquela pessoa ali, ela não é dos círculos do meu círculo da minha amizade comum, do dia a dia, ela não tem dinheiro, ela não tem prestígio algum, ela não tem coisa nenhuma, por que eu estou fazendo isso por ela? Perguntar-se, né? Porque geralmente a gente costuma reservar o nosso tempo para aquilo que nos dê um retorno, que seja o nosso descanso, mas a gente reserva para isso, né? Para alguma coisa. Raramente reservamos isso para nos importarmos com o outro. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu me importo com essa pessoa, quero que ela esteja bem, eu quero que ela seja, se ela tem a sua prova para passar nessa vida,
que pelo menos ela passe essa prova com mais conforto, com mais esperança, e que eu possa levar essa esperança para ela. Que as minhas palavras, que a minha presença, que ela sinta que eu me importo com ela, que ela sinta que ela é importante para mim, porque não há coisa pior nesse mundo e terrível. Eu li isso na obra que fala da vida de Madre Teresa de Calcutá. Ela disse que não tem coisa pior do que a falta de amor, do que a pessoa não sentir-se amada. Ela diz que uma das coisas mais terríveis para o ser humano que ainda não sabe amar é não sentir-se amado também. É difícil, porque o dia que a gente aprender a amar, a gente não vai precisar mais do amor de ninguém, embora recebendo vai ser feliz, vai ser mais feliz ainda, né? Mas não vai precisar mais. Mas nós ainda que estamos aqui, que ela diz que na Terra o amor ainda é físico, você tem que abraçar a pessoa, tem que dar um beijinho, tem que dizer eu gosto de você, eu te amo, eu me importo com você, visitar para ela sentir, olhar para você. O amor na Terra ainda é assim. Não tem amor na Terra assim, você não vai visitar fulano? Não, ele sabe que eu amo ele. Pois é. Mas é necessário essa proximidade ainda. Eu aconselho vocês a ler uma obra que nós vamos estudar aqui ainda, a gente vai chegar lá, né? Se eu estiver encarnado, nós vamos chegar lá no estudo, ou alguém vai dar sequência. A obra chama O Amor Imbatível Amor, que também é dela, da Joana de Anjos. É uma obra fantástica, onde ela fala exatamente isso, a respeito dessa disponibilidade do amor, sabe? Por nós que ainda ela diz assim, no mundo onde todo mundo quer ser amado, quem vai amar? Ela diz, olha só, no mundo onde todo mundo quer ser amado, todo mundo dessa terra quer ser amado. Se você perguntar para qualquer pessoa, o que você mais almeja? Que alguém me ame. Não é? Raros falam, eu gostaria de amar. Porque, então está todo mundo buscando a mesma coisa. Quem vai amar? Então, quem tem consciência precisa dar o primeiro passo. Nós sabemos que é importante amar, então nós precisamos treinar, começar a treinar isso, treinar esse sentimento. E como é que nós treinamos sentimentos, valores morais? Nos interessando pela prática do bem, nos importando com os outros, avaliando os sentimentos, por que é que eu faço o que eu faço. E muitas vezes colocar até no automatismo, se for preciso, no campo do compromisso, do dever, da responsabilidade, as visitas, uma atividade benemérita, onde a gente possa servir como voluntário, para depois isso se tornar espontâneo em nós. Quando se tornar espontâneo, né? Quando o sentimento se tornar espontâneo, então o que aconteceu? Ou melhor, quando o hábito, né, for uma coisa já espontânea, então o sentimento nasceu. Aí é porque o sentimento nasceu. Pode falar, doutor. Não é um revelador de atraso essa questão? Ter que se sentir amado, ao invés de amar sem cobrança. É a identificação do nosso atraso aí. Dizer que você veio para servir, não para ser servido. Exatamente. Ele era o amor, né? Ele era a representação viva do próprio amor. Então, ele disse, por isso que ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele aconselhou a gente a servir. Por quê? Porque para chegar ao nível de iluminação que ele tinha, só aprendendo a servir. E aí depois ele diz assim, ninguém vai a Deus senão por mim. Ou seja, se vocês querem o caminho para a felicidade plena, ou seja, a felicidade que nós almejamos ao lado de Deus, que na verdade não é ao lado de um ser, de uma figura, mas é ao lado dos valores divinos, né? Dentro dos valores divinos, ou quando o homem alcançar a sua plenitude, em todos os sentimentos que ele tem que alcançar, ele está em Deus. Como Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, eu comungo do amor de Deus, eu faço parte desse amor, então eu estou em Deus. Para a gente alcançar isso, ele disse, tem que seguir por mim, pelo que ele ensinou, né? Então é uma revelação de atraso, sim. Ter que identificar essa necessidade de amar é um revelador de atraso nosso ainda. Mas se não for assim, não vamos conseguir, né? Então a gente precisa identificar-se dessa maneira e condicionar-se a isso, né? Nós temos um monte de condicionamentos negativos. A gente tem vários condicionamentos errados, né? Que a gente mantém, tem orgulho deles às vezes. Tem gente que tem orgulho de ser egoísta, orgulho de ser orgulhoso, né? Eu sou assim mesmo, né? A pessoa fala, quem quiser que me aceite assim. Então, pronto, a pessoa tem orgulho do posicionamento dela em relação à vida. Então imagina como nós estamos ainda, né? Nós carecemos de valores morais suficientes para sustentar a nossa própria paz. Só que uma pessoa que tem essa visão, ela cai ao menor problema que aparece na frente dela. Ela vai bem até que não apareçam problemas. O menor desafio
faz o egoísta, o orgulhoso, o vaidoso, o prepotente tombar. Tomba mesmo. Não vai não tem como andar. Né? Não tem como andar. Eu conheço gente, vocês devem conhecer casos semelhantes, de pessoas que passaram por determinados tipos de problema e recorreram ao suicídio por vergonha de enfrentar a sociedade, enfrentar as pessoas, de olhar nos olhos das pessoas depois do seu deslize, do seu ato errado. Pessoas que sempre mantiveram um posicionamento bastante orgulhoso em relação a todo mundo, sabe? Eu sou o melhor, eu sou o perfeito, aí de repente, né? Se eu tombar amanhã, eu vou vir aqui de cara limpa olhar para vocês e falar, vocês me perdoem. Eu não sou perfeito. Eu estou trabalhando para buscar essa mínima e relativa perfeição que a Terra permite. Mas jamais me julgo alguém que não tenha defeitos, que não seja carente do perdão, da compreensão daqueles que me olham e que convivem comigo. A partir do momento que eu achar o contrário disso, aí o negócio está complicado. Então, geralmente, as pessoas muito seguras de si são aqueles que tombam as primeiras contrariedades que sofrem. Sejam elas de qualquer nível que seja, né? Davi, isso é tão sério que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, assim, se referindo a dirigente de uma casa espírita. Aí a pessoa falou assim, porque tal pessoa, dirigente da casa, ela é perfeita, essa pessoa, ela não é. Aí eu falei assim, olha, você está falando muito bravo, porque além de se essa pessoa, ela pode, ela é humana, ela pode errar. E você vai ser decepcionado. Não vai dar direito a outra de errar. Aí ela falou assim, eu concordo com você não. Mas a nossa fraqueza faz a gente construir imagens nos outros, né, de fortaleza. Onde a gente se agarra e fala assim, essa pessoa é perfeita, então eu tenho que me agarrar nela. Mas é por causa da fraqueza, né, da dificuldade de enfrentar a própria fraqueza. Porque aqueles que vão enfrentando as suas fraquezas compreendem os outros também. E não enxergam supremacia em ninguém, né? Então, a vida orgânica é o resultado da harmonia do ser. Então, tem que haver uma harmonia entre o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso jeito de viver, se a gente quiser ter, até certo ponto, de saúde. Porque se houver um dispositivo kármico de acerto de contas, onde a gente tenha que passar por alguma dificuldade aí no campo de alguma doença, né, se nós programamos isso, mesmo assim nós vamos passar muito melhor do que passaríamos se nós não estivéssemos buscando harmonia. Se nós estivermos harmonizados e procurando valores nobres, qualquer coisa que nos apareça vai doer, dói em todo mundo. Uma injeção, gente, a pessoa fala assim, não, pode aplicar que não dói. É mentira. A não ser que você não tenha terminais nervosos que levem a dor ao cérebro, não é verdade isso. Tem pessoa, o nível de tolerância à dor é que difere de um para o outro, né, doutor? Tem pessoas que são extremamente... Eu mesmo não tenho muita tolerância à dor, embora eu consiga tomar uma injeção tranquilo, só que eu sinto muita dor. Por quê? Sensibilidade da pessoa à dor. Então varia de um para o outro. Cada pessoa tem o seu nível de percepção. Tem pessoas que não sentem nada, essas pessoas são doentes. Exatamente. O que não sente nada é doente, né? Não é normal. O normal é sentir. Por exemplo, né? O diabético tem as terminações nervosas danificadas pela doença. E eles sentem menos. Isso, mas porque é um doente, né? Os relativamente normais sente, né? A analgesia completa. Eles são doentes porque eles faltam as terminações nervosas. Então esse equilíbrio entre as emoções, o sentimento, o pensamento, os valores morais, são estruturas que ajudam os enfrentamentos com muito mais facilidade, né? Inclusive a dor e contrariedades que para um seria o fim, para o outro é apenas uma prova difícil, é um momento difícil. Duas pessoas podem olhar para o mesmo problema e falar assim, acabou tudo. Um vai falar assim, acabou tudo, não tem mais sentido. Né? E o outro olha e fala assim, não, é um momento muito difícil. Muito difícil mesmo. E pode ser um momento muito difícil. Não quer dizer que esse momento não possa passar, não seja possível de ser suportável. O que para o outro não é suportável. Não, tudo termina aqui. Eu vou embora dessa vida porque não tem mais sentido, acabou. Eu não consigo prosseguir com isso. E às vezes recorre até o suicídio para isso. Vai embora mais cedo. Né? Mas à medida que nós melhoramos os nossos valores, né? Nós melhoramos isso, todo o bem vai ficando em nós espontâneo.
nascendo então uma disposição melhor para a vida, para os enfrentamentos, e uma alegria interior, que é o que os grandes mestres da humanidade tinham, né? Quando você lê a história narrada espiritualmente da vida de Pedro, de Paulo, de outras pessoas, você vê que eles sentiam aflições diante das coisas. Ninguém vai para o matadouro feliz da vida, né? Quando eles iam para o suplício, eles iam com o coração apertado, mas com uma confiança em Deus muito grande. Mas iam sentindo apreensão. Todo mundo sente diante de uma contrariedade. Uma apreensão, o coração apertado, chora. É muito natural, né? Muito natural. Um erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece a desorganização molecular. Um erro de consciência, ou seja, da consciência. Se houver coisas que nós não estamos considerando em nossa consciência, se nós não estamos considerando as atitudes que nós estamos tendo, estamos deixando passar, esse erro de comunicação, né, ou seja, a consciência não está conseguindo nos acionar, fatalmente nós vamos adoecer. Essa doença pode ser física, pode ser uma degeneração celular, degeneração de órgãos, do sistema nervoso, né, cerebral, sei lá o quê, como pode ser uma doença emocional. O problema dos enganos nossos, não revistos, né, da gente fazer as coisas e não se importar com elas, no campo negativo, é que elas podem puxar uma pinça do passado. Se for puxada uma pinça do passado, onde uma atitude análoga encontra, né, nessa vida um correspondente, o que vai acontecer? O espírito puxa junto a culpa que o levou a programar uma nova encarnação para corrigir aquele problema. Por isso que nós temos que tomar cuidado, por isso que Jesus falou, vigia e ora, para não cair em tentação. A vigilância em relação ao que a gente faz e a oração para pedir forças. Por que a vigilância? Porque se a gente ficar fazendo o que a gente quer, o que a gente quer, o que a gente quer, uma hora a gente pode desenterrar um desses problemas anteriores, aí guardado no porão da consciência, que está lá muito bem camuflado para a gente poder ter a oportunidade de revisar a vida, de reconstruir, de fazer coisas novas, né? A gente pode simplesmente descobrir aquilo, e aquilo emerge, e a gente pode não conseguir conviver com o efeito disso. Quanta gente, geralmente a síndrome do pânico tem relação com isso. A síndrome do pânico geralmente é um grito violento da consciência, né? E uma sirene vermelha violenta da culpa que acende na alma e dispara, né? E o espírito, quando olha para aquilo, fica apavorado, aterrorizado. Então, as doenças emocionais, a maioria delas são isso. São o quê? Painéis do ontem que vão fluindo para a consciência do hoje. E aí o espírito, ao visualizar aquilo, fica apavorado com o que está vendo, né? Porque aquilo que foi engano nosso do passado, mas nós enfrentamos com consciência, com alegria, com vontade de corrigir, de recomeçar, isso não é culpa. A culpa não instala. Aí instala-se o auto-perdão. Por exemplo, errei, mas eu vou ficar de pé, vou prosseguir, vou reconstruir o meu caminho, vou pedir perdão para quem tiver que pedir, vou reparar o que for possível. Isso dá autoridade moral ao espírito outra vez de prosseguir. Mas se ele tentar se esconder, camuflar, enganar todo mundo, ele pode fazer isso à vontade. Você pode enganar todo mundo, mas não pode enganar a si mesmo, né? Mesmo que a gente fica muito preocupado com as decisões dos tribunais, né? Quando uma pessoa, ela é uma pessoa que mereceria estar presa, na nossa visão, né? Mereceria estar presa e estar solta, conseguiu muito bem com o advogado, sei lá o que conseguiu lá, e o tribunal libertou ela. Vocês acham que ela está livre? Não está livre. Ela pode ter se livrado da justiça daqui, da terra, mas não vai livrar de si mesma, da justiça própria, da consciência, que no momento oportuno vai mostrar ao espírito a sua realidade verdadeira, não aquela que ele inventou. Então eu construo toda uma história para justificar minha atitude, mas na verdade não é isso. A verdade está dentro de mim. Em algum momento do tempo, pode ser nessa vida, pode ser em outra, eu vou enfrentar isso. Eu vou ter que olhar para essa verdade. E pode ser que eu não suporte o peso dela se eu não busquei a renovação, a melhoria, a reconstrução de mim mesmo. Por isso Jesus disse, vigia e ora, para você não cair em tentação. Mas não é na tentação que vem de fora, é na tentação que vem de dentro.
naqueles impulsos negativos que fluem de nós mesmos, convidando a gente a fazer o que a gente não deve. Então flui da gente mesmo. Isso, a tentação não está fora. Por exemplo, se você não fuma, nunca fumou, não tem vontade alguma de fumar, se um fumante fumar perto de você, ele vai ser para você uma tentação? Não vai. Alguém tem hábito de comer uma coisa que você acha asqueroso. Se a pessoa comer aquilo na frente, vai te despertar algum interesse, alguma vontade? Não. Mas se for uma vontade sua, vai comer isso longe de mim. Não é? Não me leva esse doce lá em casa não, porque eu não posso comer doce. O que tem levar o doce lá em casa? E eu não poder comer doce? Tem problema? Não. Eu não vou comer o doce, se eu sei que eu não posso. Mas se eu tenho valor suficiente para resistir. Se eu não tenho, é uma tentação. Então a tentação não vem de fora, ela vem de dentro. Por isso Jesus falou, vigia. Se ele pediu para a gente não julgar os outros, essa fala dele estaria em contradição. Porque ele falou, não julgueis, porque com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Depois ele fala para vigiar, para não cair em tentação. Então se ele mandou a gente vigiar os outros, está errado, porque entra em contradição com a fala dele. Então a vigilância é nossa. Então vigia, meu filho, olha para dentro, cuidado, né? Olha a tua natureza, percebe o que é ruim, o que é negativo, para que isso não saia. Porque se sair, vai acabar com a sua vida. Agora, você quer resistir com mais força? Ora. Então ele deu a receita. Vigia e ora. Só vigiar não adianta. Eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer quando ele está fazendo. Né? Não vou fazer, Senhor, me dê forças, eu quero resistir, eu não quero, né, não quero me dar esse comportamento porque é ruim. Essa vigilância é reforçada pela prece, pela oração. Né? Em razão da causalidade física, moral e emocional, o distúrbio surgirá nos equipamentos correspondentes. Ou seja, nós somos um conglomerado de células, de órgãos, né, de um conjunto biológico funcionando. Nós temos uma moral que controla tudo isso, porque a moral não está no corpo, a moral está no espírito. E temos uma natureza emocional proveniente dessa moral. Quanto mais inferior é a nossa moral, né? Quanto mais inferior for a nossa moral, menor será também o quê? A nossa capacidade emocional. Nós teremos uma capacidade emocional deteriorada, fragilizada. Se eu tenho moral, se a minha moral é superior e não inferior, o meu mundo emocional também é melhor. As minhas expressões emocionais são melhores. Mas se eu não for moralizado, as minhas emoções elas são intempestivas. E uma crise emocional intempestiva pode até matar. Uma pessoa numa crise de raiva, por exemplo, ela pode morrer. Ela pode ter um infarto no miocárdio, pode ter um acidente vascular, seja cerebral, cardíaco, e puf, vai embora. Pode. Se não for na hora, vai depois, porque naquele vulcão que explode no momento das emoções descontroladas, uma quantidade imensa de veneno, de fluidos tóxicos, de ácidos, é despejada no corpo. E aquilo banha toda a nossa natureza. Né? Deixa eu ver se eu consigo... Cuidado, doutor. Aqui está o Margarido, né? E a aura dele. Quando ele se inflama, é como se um chafariz, né, fosse atirado para cima da sua própria cabeça. E esse recurso é derramado onde? Na própria natureza, sobre a própria natureza. Aí o que acontece? Há uma intoxicação generalizada, né? Tem infecção, todo mundo se preocupa com infecção generalizada quando vai para o hospital, tudo, mas não se preocupa com intoxicação emocional generalizada. É muito pior. Uma intoxicação emocional generalizada, né, pode fazer o quê? Pode desencadear um processo cancerígeno, uma falência de órgão e outras coisas mais, sem encontrar o prejuízo moral que nos traz e espiritual também, porque nesse instante eu faço o quê? Eu chamo a atenção
de muitas outras mentes que também comungam ainda no outro plano da vida, do mundo espiritual, desse pensamento e dessa raiva que eu estou manifestando. E eles vão se associar a mim. Agora, eles trazem fluidos bons? Eles trazem recursos morais bons? Não. Quando eles se associam ao meu psiquismo, então eu recebo uma carga extra de fluidos perniciosos, de vibrações de baixo teor, que vão piorar ainda mais a minha natureza. Tudo que está acontecendo comigo. Vão piorar ainda mais. Se não basta... Oi? A gente não conhece os valores morais, você controla, mas você tem convivências com pessoas que não é tão controlada assim. Aí ela tenta, você tenta ajudar de todas as maneiras, mas tem hora que ela se descontrola. E aí você perde, você se descontrola junto. Deixa pra trás. Ela está dizendo assim, que a gente conviver com uma pessoa que vai constantemente testando, né? Isso, né, gente? Existe isso mesmo, em toda a família tem. Tem alguém que testa a nossa paciência, que constantemente está nos alfinetando, criando problema, dificuldade, a gente vai conseguindo, de repente cai. Aí tem uma crise, né? Isso é muito natural. É muito natural. O ideal é que essas crises se espassem cada vez mais até desaparecerem. Até um dia que o mal do outro não vai mais trazer para a gente nenhum desconforto, né? Mas isso, como eu disse, é um aprendizado. Nós estamos aprendendo. Não é uma coisa, né? Não basta só saber aqui. Agora, o que nós estamos aprendendo aqui? Que estamos guardando isso aqui agora na mente, no nosso arquivo espiritual. Mas o exercício disso é lento e gradativo. Tem que começar nas pequenas coisas, né? A gente atinge desse mesmo tanto, o grau? Atinge. É igual um avião que passa na lavoura soltando veneno nessa pessoa. Mais ou menos. Isso. Você tem que ter um ventilador gigante para virar para o lado dela e jogar o veneno que o avião dela jogou de volta para ela. Mas é o Espírito Camilo, no livro Justiça e Amor, ele fala assim: paire acima do teu agressor, para que ele seja obrigado a absorver de volta tudo que enviar contra ti. Mas é muito difícil, né? Eu também não vou querer que ele receba. Não é questão de querer. É familiar. É que cada um vai ter contato com aquilo que criar. Não tem jeito. E a lei divina permite isso. Claro que a gente não quer que a outra pessoa, que a gente ama, apesar de ser uma pessoa difícil, que ela passe por contrariedade. Mas isso vai ser uma fatalidade, não tem jeito. É assim com a gente. Quando eu faço alguma coisa que eu não devo, mesmo que alguém me ame muito, nem Deus pode tirar isso de mim. E eu vou ter que passar pela experiência daquilo que eu criei, para que eu entenda que aquilo não é correto, né? Então a gente precisa se imunizar. E a imunização não é sendo indiferente ao outro, mas é tendo um nível de compreensão e compaixão de tal monta que o mal do outro não nos atinja mais. A gente continua disponível para ajudar. O problema nosso é que a gente se cansa disso. A Joana fala numa outra obra, ela diz assim: a gente não deve jamais, deve renovar todo dia a nossa disposição. Todo dia. Porque a gente se cansa de fazer pelos outros. Ah, não tem jeito, eu vou largar a mão de você. Quando a gente fala isso, né? Não aguento mais, não vou fazer mais. Pelo amor de Deus, chega. Já fiz tudo que eu podia, fez nada. Quando a gente fala já fiz tudo que eu podia, a gente comete o maior engano desse universo. Porque o nosso poder pessoal, ele é infinito. Jesus disse: vós sois deuses e podem fazer tudo que eu faço e muito mais. E ele disse: tudo que eu faço podeis fazer, se o quiseres. Então, ou seja, o nosso potencial é infinito. Mas quando a gente desiste dos outros, está desistindo de si mesmo. Porque ninguém é contrariado se não tem alguma contrariedade em si mesmo para ser resolvida. Davi, tem uma música da Coral lá do Trabalho de mim, né? Ele diz assim, pegando um pouquinho da Maridão: veneno não penetra não sei se você chegou a ver esse CD, eu ganhei ele da Elisa. Veneno não penetra não onde não há ferida, nem mal atinge o coração de quem não pratica. Por aqui a gente está cheio de feridinha mesmo, pois é. Cheio de contrariedades. Então, quando alguém sai com o avião soltando veneno, a gente acaba absorvendo, né? Se o outro jogar veneno na gente, você tiver uma cobertura impermeável, que esse veneno não possa ser absorvido, o primeiro banho que você tomar, sai tudo. Porque a gente sai por aí na sociedade, você volta para casa impregnada de tudo que você captou na sua convivência.
Uma prece sentida de coração alivia, retira tudo. Um banho físico mesmo também tira muita coisa. Tem fluidos tão grosseiros que um bom banho ajuda a tirar. Não é banho de sal grosso não, viu? Não precisa tomar banho de sal grosso não. Eu me uma vez perguntaram, e se eu pôr sal grosso, melhora? Se você tiver umas feridinhas, vai arder. Não é o sal não. É um banho que seja. Um banho refazente, com pensamento positivo, né? Eu estou tomando meu banho, Senhor, me ajude, né? A tirar as sujidades, a grosseria que eu ainda não consigo, né, deixar de absorver. Porque o homem bom, ele é intocável, ele é incorruptível. Por que a gente ainda absorve? Porque tem alguma coisa na nossa natureza que atrai isso para nós. Então, se a gente for em qualquer lugar e voltar e falar, eu acho que eu estou carregado hoje. Eu vi gente falar assim para mim, o que a gente faz quando está carregado? Eu falei, descarrega, tira a carga. O que você está carregando? Uma maleta? Um sei lá o quê? Ah, não, parece que eu tô carregado de coisa que eu captei dos outros. Ah, bom, né? Isso é outra coisa, né? Faz uma oração sentida. Toma um banho refazente, conversando com Deus, dizendo, Senhor, me ajude a me lavar, simbolicamente, me lavar dessa imperfeição que me faz ainda absorver as coisas dos outros. Né? Não acusa os outros, não. Esses infelizes que ficam jogando coisa em mim. Não, Senhor, fala, Senhor, me ajude a me livrar da imperfeição que ainda faz com que eu atraia as coisas ruins dos outros. Esse deve ser o nosso banho refazente, o banho da prece, o banho físico, mas também junto com a prece, pedindo a Deus forças, né? Porque somente assim. Porque se alguém ainda me ofende, se alguém ainda consegue me tirar a paciência, se ele ainda alcança alguma coisa em mim que me magoa, me fere, é porque existe um correspondente na minha natureza que faz com que eu ainda me sinta magoado, ferido, me sinta ainda usado, né? Senão, não. Se você pegar os grandes espíritos que passaram pela humanidade, você vai perceber que eles não reclamaram de ninguém. Chico nunca reclamou de ninguém. Madre Teresa nunca abriu a boca para reclamar de ninguém. O Gandhi perguntou se ele perdoava os inimigos dele, ele falou que não. Mas por quê? Porque eu não os tenho. Não tenho nenhum. Não considero as pessoas que me atacam como meus inimigos. O Chico falava que a receita disso é dar o direito aos outros de serem o que quiser ser. Agora, essa dificuldade é a minha, é a de todo mundo. Nós nos ferimos ainda, porque existe um correspondente em nossa natureza que permite isso. Agora, a gente também dá para perceber o progresso da gente. Quando essa luta para desenvolver os valores nobres, quando ela é verdadeira, quando a gente está trabalhando para melhorar, passado muito tempo, a gente olha para trás e fala assim, em outros tempos isso me machucava mais. Ou isso já não me machuca mais. Algumas coisas já não alcançam mais a gente. A gente já não se importa mais. Né? Não se importa mais. Eu imagino ela, assim, qualquer pessoa que tem um parente, um querido, que contraria, que não, você está vendo que está fazendo tudo do lado errado. E isso não é difícil. Também. Ainda assim é uma deficiência. Também. Porque o doutor lembrou uma coisa, porque pode não ser contra a gente, né? Pode ser alguma coisa ruim que a pessoa está fazendo, que está fazendo mal a ela mesma. E por amar muito, a gente sofre com isso, né? Você olha para a pessoa e queria que ela fosse diferente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o homem bom, o homem que já atingiu a bondade, ele tem para com o outro compaixão. Jesus se compadeceu das dores da humanidade e veio aqui. Sacrificou-se sem exigir nada de ninguém, sem criticar ninguém, sem pedir nada a ninguém, nem para os seus discípulos ele pediu nada. Ele não fala, seus desertores, tá vendo? Né? Indo lá para a cruz, vocês vão ver. Não exigiu nada. Ele foi para a cruz em silêncio. Né? Os discípulos estavam tudo lá escondidos, lá, a maioria tudo lá, com medo dos romanos de serem condenados. Né? E ele ficou lá, guardadinho lá no... O João foi. Mas os demais não foram. Os demais se afastaram. E muitos que ele curou não estavam lá. Se estavam observando indiferentes. Mas ele não exigiu nada. Ele foi, fez a doação dele de vida, passou, deixou uma mensagem e foi embora. Você acha que ele não sabia que toda aquela gente ia passar por dificuldades terríveis depois? Mas como a vida é eterna, né, nós somos imortais, o que não aprende-se hoje, aprende-se amanhã. Se por uma vida toda o espírito não quiser aprender uma lição, Deus não o incomoda nisso. Ele vai passar pela vida fazendo o que ele quiser. Vai chegar no momento em que a dificuldade daquilo que ele vai criando para si mesmo vai se tornar para ele um peso insuportável. Vai ser uma dor intolerável.
Aí diante dela ele vai olhar e falar assim, não, agora não tem jeito, para eu ser feliz, eu tenho que resolver isso, senão eu não consigo ser feliz. Aí vê os amores indo embora, né? Porque geralmente à medida que quem não quer evoluir, os outros vão evoluindo e vão indo embora. A hora que ele começar a olhar pela janelinha já meio uma certa distância, você fala, como é que eu faço para alcançá-los? Dá uma olhada para a tua vida. Aí o Espírito vislumbra a sua existência, verifica a sua volta e começa a pedir a resolução dos problemas que ele criou. Então, ó, né, não tem jeito de prosseguir deixando pendência para trás. Você tem que resolver essa, aquela ali, aquela lá. O que você quer fazer primeiro? Dá tudo de uma vez. Geralmente a gente faz isso. Aí Deus fala, tudo de uma vez não dá. Não, mas se eu for resolver uma por uma, vai levar umas 8 encarnações. Pois é, mas é a única maneira de você resolver. Então você vai pegar aquelas que você pode, vai, mesmo essa que a gente acha que pode, ainda tem a possibilidade da gente não conseguir. Porque fracos, não tendo construído valores morais suficientes, mas tendo agora a consciência de que precisa, né? Que não é dado a ninguém uma prova se o espírito não tiver consciência de que ele precisa resolver aquela problemática. Pode não ter forças, mas ele tem consciência. A consciência é uma força. Consciência da necessidade é uma força, né? A gente vê isso, né? Tem na história aí da literatura, né? As forças que determinadas pessoas adquirem em momentos de grande teste, né? Quando a pessoa é testada no extremo, pessoas que pulam um muro de altura que jamais ela pularia para fugir de um perigo, uma mãe para socorrer um filho, né? Nós vimos uma vez numa reportagem uma mãe se afogando e com a criança, ela conseguiu, não sabe se onde juntou força e jogou a criança fora da correnteza e ela pereceu. Mas onde está essa força? Está dentro da necessidade. Então o espírito não tem, pode ser que ele não tenha a qualificação moral suficiente para fazer aquele enfrentamento, mas ele tem na alma a disposição de fazê-lo. E essa disposição é uma força. É uma força que ele pode mobilizar conseguindo outra ajuda, outros recursos à sua volta, e Deus ajuda, ele não deixa ninguém desamparado. Quanto menores forem as nossas forças, mais ajuda a gente tem. Mais recursos à nossa volta, né, vão sendo colocados para ajudar a gente. Só que na maioria das vezes o que acontece? Nós somos o que menos fazemos em nosso benefício. Toda essa ajuda à nossa volta vai ser efetiva se a gente fizer a nossa parte. Aí a pessoa fica lá de braço cruzado, não quer fazer a parte dela e fala, Deus não me ajuda. Mas tem em volta parentes, amigos, mães, pais, irmãos, oportunidades imensas que aparecem e a pessoa não tem coragem para enfrentá-la. Então ela vai chegar do outro lado e ela vai perceber o quê? Que todos esses adereços que foram colocados para ajudar ela, justamente porque lhe faltava valores morais nobres, mais elevados, ela desprezou. Não fez a parte dela. Não fazendo a nossa parte, aí nós não prosseguimos, né? Digamos assim, o espírito evoluído, X é o espírito evoluído, né? Aí eu não sou espírito evoluído, vamos dizer que eu beba bastante, que me pede, esse espírito X quer me ajudar, ele faz aquilo que você disse, ele estende a mão, só que ele não pode descer no fundo do poço. Não pode. E eu não quero pegar a mão dele, eu não pego a mão dele. Por mais que ele seja evoluído, o fato dele me amar tanto assim, ele não vai sofrer? De eu não sair do poço? Porque seria assim, como é que eu vou conseguir interferir na felicidade dele? O Evangelho segundo o Espiritismo fala que esse é um sofrimento que não decorre do remorso, de não ter feito nada. Você sofre um constrangimento de ver um coração querido tombando e você, ele não fazendo a parte dele, sabendo que você não pode fazer a parte que ele toque, né? Como alguém, se receber do médico lá um remédio e não tomar o remédio, ele pode perecer. O médico atendeu bem, consultou, deu um remédio. Se ele não tomar a medicação, se o médico chegar e falar, não, me traz aqui que eu vou tomando para você, não vai adiantar nada, ele vai perecer, não vai ter jeito, né? O que você vai sofrer? Vai sofrer o constrangimento de vê-lo naquela situação, sem poder fazer nada por ele ainda. Ele vai conseguir ser feliz, esse espírito evoluído, vendo o outro sofrer, o outro que ele ama sofrer? E não vai ser feliz, mas também não vai ser infeliz. Porque não tem o remorso. A explicação está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que faz a gente sofrer ao ver o outro sofrer? Quando a gente foi o causador do sofrimento do outro. Aí a gente sofre. Porque tem dois tipos de dor. Tem a dor de você ver alguém que você ama passando por dificuldade, que é muito próprio da mãe que vê o filho sofrendo, e a dor de você saber que foi você que causou o mal dele, que é muito pior. Então, essa dor de saber que você colaborou com o sofrimento, com aquela dificuldade da pessoa, essa é terrível. Essa, inclusive, pode destruir a própria pessoa. A outra não. Traz um aperto no coração, mas não impede você de ser feliz nem de viver.
Porque a tua felicidade não depende daquilo. Né? Não depende, você não tem pendências emocionais que inviabilizem a tua felicidade. Né? A pessoa pode não sair por aí dando risada, ela é toda com... Né? Mas ela não vai ter no coração o mesmo aperto que ela teria, o mesmo nó na alma que ela teria, aliás, não tem nenhum nó na alma, se não foi ela o causador da dor que a pessoa está experimentando. Então, é a chamada dor compaixão, dor misericórdia, dor compreensão. Tem isso. Então, isso sim. Porque nós ainda, mesmo esse espírito evoluído que nós estamos falando, não são espíritos ainda sublimados, né? Porque provavelmente os anjos não teriam sentimento algum nesse sentido. Eles veriam a gente como ainda crianças ou que estariam, que está caminhando para lá, você quer colocar para cá, mas você não sofre porque ela... Então esse espírito habitante do mundo perdido, esse espírito do nada, ele não vai ter, isso não vai causar sofrimento, ele vai ver assim como alguém em evolução, mas não vai causar... Porque ele compreende, a compreensão de um espírito iluminado, sublimado, é suprema. Ele sabe todas as causas e sabe também que aquela dor é o remédio. É o remédio. Dizer assim, ó, quando você vai levar teu filho para tomar uma injeção muito dolorosa, muito dolorida. Chega lá, você vai chorar junto com ele. Mas você vai sentir a dor que ele vai sentir da injeção? Não vai. Essa é a diferença da dor remorso e da dor sem remorso. Você vai chorar vendo ele tomar a injeção, chorar de compaixão dele, mas não vai sentir em você. Agora, se você foi o causador da dor dele, você vai sentir a mesma dor que ele está sentindo. Porque aí sim, porque você sente que você inviabilizou a felicidade dele. Então é uma dor compartilhada, é uma dor, né, por conta de você ter causado nele, então você vai sentir na própria pele. Essa é a diferença daquele que sofre por ver o outro sofrendo, tendo sido ele o causador da dor do outro. Do outro você chora junto, mas eu estou sofrendo porque meu filho está tomando uma injeção. Um sofrimento relativo, porque você não tem a dor que ele está sentindo, né, lá. E se ele te agride? E se ele agride? Então, ele te agride, te magoa, te responsabiliza pelos seus erros dele, ele te responsabiliza. Mas por que a gente se sente responsável? Aí te magoa. Ela disse assim, e se a pessoa te magoa dizendo que você é responsável pelas dificuldades dela e não é? Mas por que se não é, por que a gente se magoa? Mas te magoa. É porque é. Não dessa vida. Mas se a gente buscar no tempo, a gente tem uma ligação muito profunda com aquele espírito e provavelmente as dificuldades, as distonias, os problemas que nós estamos experimentando juntos, nós vivenciamos juntos. E foi gerados em comportamentos compartilhados. Oi? Vamos por nessa, você está fazendo tudo certinho, você não é culpado. Sim, mas o fato de nós estarmos fazendo as coisas certas hoje não quer dizer que esse sentimento que nós estamos treinando hoje já seja um sentimento real. A Joana de Anjos fala que nós temos dois tipos de sentimento. O que a gente já tem, que é o valor conquistado, e a proposta do que a gente precisa ter. Então, no sentido da proposta, o que acontece? Nós começamos a treinar essa vida, por uma vida inteira, o sentimento que um dia nós teremos. Então, esse ainda, enquanto nós estamos treinando ele, nós ainda sofremos, porque nós não temos. Né? Agora, aquele que a gente já tem, que a gente traz de outras vidas, ali a pessoa não consegue nos atingir de forma alguma. Pode fazer o que quiser, porque a gente já está aperfeiçoado. A questão é evolutiva, né? Nós não temos a evolução que a gente deveria ter. Então, todos estamos nesse rol de alguém que sofre por alguma coisa que alguém faz contra nós. Todos somos. Porque tem um correspondente na nossa natureza em relação àquele mal que nós estamos recebendo. Porque o mal só pode fazer mal ao próprio mal. Ao bem, não. O mal nunca vai fazer mal ao bem, porque o bem é incorruptível. O bem é intocável. O bem, você não consegue magoar uma pessoa boa, mas você consegue magoar uma pessoa que não é boa. Ela não é ruim, mas ainda não é boa. Você não consegue, se ela não for boa, você consegue magoá-la. Se ela for boa, você não consegue magoá-la. O homem bom, ele é incorruptível, nada o alcança. Você pode bater, você pode esfolar ele vivo, você pode matá-lo, e ele não vai ter nenhum sentimento ruim contra você, porque ele é bom. Enquanto não tiver o sentimento completo em nossa natureza, nós vamos ser atingidos dele. Essa não. Pode falar, doutor. É só complemento, talvez, para a situação dela, recorrer ao recurso do consolo, que aquilo é temporário, que aquilo vai passar. Isso. Que aquilo é. Lembrar da condição de cada um de nós. Aquele mal que você está enxergando, que o doutor falou, na pessoa é temporário. Não importa quanto tempo ela mantém aquilo, um dia ela vai se livrar daquilo. Porque é o que vai acontecer conosco também. Por mais que a gente cultive um hábito ruim, um dia nós vamos deixar esse hábito. Por escolha própria ou por provas dolorosas e difíceis que vão colocar a gente
no caminho correto, fazendo a gente refletir. Mas a gente vai deixar aquele mal, né? Muito bem colocado, doutor. É uma forma de a gente olhar para os males dos outros de maneira a se consolar, né? É saber que tanto ele quanto nós um dia vai ser bom. Né? Tanto a pessoa quanto a gente, um dia a gente vai deixar tudo aquilo. Né? A Joana fala que o mal é o amor que está doente. Ou seja, o amor ainda que existe em germe na natureza da pessoa ainda não eclodiu ainda. Mas vai eclodir. Vai eclodir. Ou seja, falar, mas será que não é nessa vida? Pode ser nessa vida, sim. Pode ser que em algum momento a pessoa ela receba uma experiência, tem uma experiência aí que a lei divina resolve proporcionar a ela e ela corte. Né? Mas a gente não pode viver com essa expectativa. Porque a única expectativa que nós podemos ter em relação à vida é em relação à nossa própria vida. Né? O Chico dizia, eu volto sempre a falar, aos outros tenho que dar o direito de serem o que quiserem ser. A mim, o de ser melhor. Então, todo dia eu preciso renovar o convite para mim mesmo. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor. Porque a partir do momento que a gente se torna melhor, além da gente não sofrer tanto com os males do mundo, com as dificuldades, mesmo elas existindo, a gente não sofrer tanto com elas, a gente também colabora com o exemplo, com as irradiações do coração fortalecido, com a necessidade de crescimento do outro que está ao nosso lado. Davi, o interessante é você fala que você deixa ele vai viver. Ele vai viver, quer dizer, vai chegar um momento que ele vai despertar e vai se resolver, né? Todos viveremos, né? E a vida vai trazer para nós as experiências necessárias a que cada um tome consciência do que precisa. O grande engano nosso é querer que o outro entenda no tempo que a gente está entendendo. Né? Mas nós também tem tanta coisa que nós ainda não entendemos, não conseguimos entender, não conseguimos compreender, e que a gente vai entender um dia também, e que outros já sabem e a gente ainda não sabe. Pode falar. Então, às vezes você, lembra quando eu mencionava ainda, às vezes você conversa com algum aluno difícil, né, pessoas fazendo essa situação difícil, e aparentemente aquilo não teve resultado nenhum, né? Passa alguns anos, você reencontra aquele jovem, ele te fala assim, nossa, professora, aquilo que a senhora me falou, você nem lembra que você falou, né? Mas mudou a minha vida. Então eu penso assim, eu sei que não é fácil. Mesmo que a pessoa, o filho, o adolescente, o sobrinho, seja lá quem for, não estivesse ouvindo, uma hora isso vai ter algum efeito, seja nessa encarnação, seja em outra, uma hora aquilo que você disse com amor, ele vai ter, mesmo que agora ele não receba, né? É uma sementinha. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O bem nunca se perde. Então vale a pena semear, né? A gente precisa continuar semeando na nossa própria alma e por aí também, onde a gente for andando, né? Por quê? Porque o bem que você fizer a alguém, de qualquer forma que seja, nunca se perde. Aquilo vai ficar dentro da alma da pessoa e um dia ela vai retomar. Quando ela precisar retomar a vida dela, eu me recordo de uma figuração que Maria Dolores nos fez uma vez, ela disse assim, que uma mãe, por exemplo, geralmente, né, a maioria das mães, vão até o túmulo, até a beira do túmulo, tentando salvar o seu filho. Fazendo todo o bem que pode por ele, aconselhando, trabalhando para a melhoria dele, e às vezes ele não consegue, e ele parte. Mas se um dia, em qualquer lugar onde ele estiver, no extremo da sua dor ele precisar recomeçar, é com esse amor que ele recebeu dessa mãe, ou de alguém que o amou, é que ele vai recomeçar. Ele vai lembrar-se que o amor existe, porque ele foi amado. Como ele foi amado, ele vai entender que o amor é possível. E aí ele vai recomeçar. A partir desse sentimento que ele recebeu, ele começa então o crescimento dele. Então por isso que o que nós fizermos pelos outros nunca é perdido. Em momento algum. Mesmo que aparentemente a pessoa pareça indiferente a isso. E até inverta a situação. De nos acusar e achar que nós somos responsáveis por aquilo que ela está fazendo. Não tem problema. Esse amor que você deu, sincero, honesto, com desejo de colaborar com a pessoa, um dia vai florescer. E quando ele estiver na condição mais abjeta possível, no extremo da agonia dele, às vezes num vale de sofrimento no mundo espiritual, ou em qualquer parte, encarnado ou desencarnado, em que a sua consciência chamá-lo à retificação do caminho, é com esse amor que ele recebeu que ele vai recomeçar. Aí ele vai lembrar-se, consciente ou inconscientemente, do amor que recebeu. E aí ele vai retomar a sua trajetória. As energias que o amor produz, elas são inconfundíveis. A harmonia que é produzida através das atitudes nobres, ela é reparadora. Ela tem função
regeneradora nos tecidos da alma. Quando o homem pratica o bem, sobretudo o bem desinteressado, há uma reformulação geral do seu modo de viver, sobretudo da consciência de si mesmo. Diminui-se em importância no seu egoísmo e no seu orgulho e amplia-se nas questões de ser o porto seguro para aqueles que desejarem descansar. Que bom que tivéssemos todos um coração para descansar nas horas difíceis, uma alma em quem pudéssemos nos arrimar, e nós as temos, mas não percebemos. E geralmente as pagamos com ingratidão. Veja as mães. Mas nós também, um dia teremos um coração onde alguém poderá descansar. Porque descansados das imperfeições, rumando desejoso na trajetória da iluminação, não teremos pesares para nos queixar. Porque as atitudes, mesmo as enganosas, estarão todas planificadas dentro da proposta de crescimento, da proposta da nossa felicidade. Que Deus nos abençoe e nos propicie neste mês em que a consciência natalina paira sobre a terra e que o homem resolve trazer Jesus de volta para o lugar de onde ele nunca se ausentou. Que nós o abracemos com carinho e peçamos a Ele que nos ajude a refletir e também as forças para progredir. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, agora e sempre. Graças a Deus.